Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 26 e 27 de outubro de 2016. Gisele, eu tenho a impressão que não é exagero dizer que o grande destaque da semana, sobre o qual havia muita expectativa, era o tema desaposentação. É verdade, Cadu, nós temos aí o Supremo Tribunal Federal definindo essa questão sobre a desaposentação, né, e isso foi inclusive discutido num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que essa decisão ela vai atingir aí um número expressivo de processos que estavam aguardando a decisão da Suprema Corte em relação a esse recurso extraordinário. Mas nós tivemos outros temas de extrema relevância, como a questão do desconto relacionados aos dias de greve, desconto do ponto, né? E também a questão da constitucionalidade do marco regulatório da lei autoral. Foi uma lei de 2013 que acabou alterando a legislação que estava vigente até então. Vamos ver todos esses temas, portanto, inclusive pelas reportagens produzidas pela equipe de jornalismo da TV Justiça, começando, portanto, com a sessão da quarta-feira. Vale lembrar que o tema da desaposentação ele voltou ao plenário da quarta-feira por conta da chamada tese que tem de ser desenvolvida a partir de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Mas esse tema vai ficar para daqui a pouquinho, quando tratarmos especificamente da reportagem que cobriu esse momento da sessão da quinta-feira. Vamos começar com a sessão da quarta. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou naquela sessão o debate sobre exatamente a desaposentação e decidiu que cabe ao Legislativo regulamentar a matéria. A maioria dos ministros entendeu que a matéria deve ser regulamentada pelo Legislativo. A desaposentação é a possibilidade de os aposentados que voltaram a trabalhar e contribuir com a Previdência pedirem o recálculo do benefício. O julgamento foi retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber. Ela acompanhou o ministro Luiz Roberto Barroso, que em 2014 considerou válida a desaposentação, sob o argumento de que a legislação é omissa em relação ao tema, não havendo qualquer proibição para que um aposentado que tenha continuado a trabalhar pleiteie um novo benefício. Trabalhadores submetidos ao mesmo regime, vinculados muitas vezes ao mesmo empregador, recebam da autarquia previdenciária, em iguais circunstâncias jurídicas, retribuições diferentes a depender da opção ou não pela desaposentação. Tal situação efetivamente acarretaria ofensa ao princípio da isonomia, artigo 5º caput da Constituição, entre os trabalhadores que se aposentaram precocemente e aqueles que permaneceram prestando serviços. Essa compreensão atende ao que o Dworkin denomina a decisão de princípio, sobre que direitos as pessoas têm sobre nosso sistema constitucional, a qual se contrapõe às decisões políticas sobre como se promove melhor o bem-estar geral. Na visão de Dworkin, o tribunal deve tomar decisões de princípio, elaborando e aplicando a teoria substantiva da representação, extraído do princípio básico de que o governo deve tratar as pessoas como iguais. E eu lembro que quando o ministro Luiz Roberto votou, trouxe ainda como exemplo a situação de 2 trabalhadores prestando serviços ao mesmo empregador com a mesma idade e a mesma data de admissão no emprego, tendo um optado pela aposentadoria precoce, assegurada em lei, mas precoce, e a receber um valor proporcional, e o outro optado por justamente, digamos assim, implementar as condições que lhe dariam, que ensejariam o direito a uma prestação mais ampla e com valor consequentemente superior. Então, Sua Excelência destacando a
injustiça dessa situação. Digo que a proposta, o voto tal como se encontra posto, na minha visão, atende ao artigo 195.1 da Constituição, justamente o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. E consiste, e aqui eu invoco a adição de Wagner Balera, na específica dimensão do princípio da isonomia garantida pela ordem social. O ministro Luiz Roberto Barroso reiterou seu voto e lembrou que já havia proposto que o entendimento fosse aplicado somente 180 dias após a publicação do acórdão do Supremo, com o objetivo de possibilitar que o Poder Legislativo regulamente a matéria. 6 meses seria um tempo mínimo, eu penso, para um debate legislativo eficiente. Mesmo entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Ele possui direito de obter uma nova aposentadoria com a contagem de tempo de contribuição que serviu de base para a concessão do benefício primitivo e mais, com o cômputo do tempo de contribuição posterior à renúncia. Bem assim faz jus ao cálculo de nova renda mensal, sem a necessidade de devolução dos valores recebidos da aposentadoria pretérita, considerando inclusive a natureza alimentar do benefício previdenciário e o princípio da vedação do enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa por parte do próprio Estado. Mas a maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, entendendo que o STF não tem legitimidade para tratar do assunto, que deve ser resolvido pelo Legislativo. Caberá ao legislador ordinário, no exercício de sua competência legislativa e na ponderação com os demais princípios que regem a Seguridade Social e a Previdência Social, como a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, dispor sobre a possibilidade de revisão de cálculo de benefício já concedido, mediante aproveitamento de contribuições posteriores, ou seja, sobre a possibilidade da desaposentação. O admitir a desaposentação significa, na verdade, admitir uma aposentadoria em 2 etapas, sendo que entre uma e outra perceber-se-iam proventos reduzidos. Seria, ao fim e ao cabo, a Previdência Social financiando a própria majoração dos proventos, com evidente dano ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime da Previdência Social. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, também acompanhou a divergência. Vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio, que foi relator no caso e aos que o acompanharam, no caso do recurso extraordinário 381 e 381-367, e ao relator e também aos que acompanharam o relator nos recursos extraordinários 661, 256, 827, 833, para acompanhar a divergência iniciada, no primeiro caso, pelo ministro Dias Toffoli, nos 2 subsequentes, pelo ministro Teori Zavascki. Tal como no riquíssimo debate aqui travado, também me parece que não há ausência de lei, embora essa seja uma matéria que possa vir a ser alterada ou tratada devidamente pelo legislador, mas a legislação, especificamente o parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213, trata da matéria. Naquilo que poderia ter sido alterado foi debatido, foi objeto de um projeto de lei enviado, de uma proposta de lei enviada ao Poder Executivo, que o vetou, portanto, não houve ausência de tratamento da norma, mas o tratamento devido, sem que se tratasse na forma que pretendida os institutos que foram trazidos, que a ministra Rosa até fez a diferença entre desaposentação e reaposentação. Os preceitos legais que tratam das normas são coerentes com os princípios da solidariedade e a regra do equilíbrio atuarial presentes na legislação, pelo que a Constituição deixou a matéria à reserva do Parlamento, à reserva da lei, e a lei o tratou devidamente. Por isso eu vou fazer a juntada do meu voto nos 3 casos, mas eu nego o provimento com as devidas vênias, como disse, ao recurso extraordinário 381, 367 e dou provimento aos recursos extraordinários 661, 256, 827, 833. Gisele, quer dizer, na verdade não é propriamente
que o tema foi considerado que a questão da desaposentação ela foi, digamos assim, proibida por decisão majoritária, embora essa questão tenha sido debatida, houve votos em rumos diferenciados, mas a decisão pela maioria dos ministros é que há necessidade de que o Poder Legislativo regulamente a matéria mediante um tratamento direto sobre a questão, o que no momento não existe. Isso. A Constituição Federal, ela não traz, né, nada de forma expressa autorizando a desaposentação nem proibindo. Mas a legislação também atualmente existente, ela também nada fala sobre desaposentação. Então, não há uma permissão expressa nem na Constituição, nem na legislação quanto a essa possibilidade. Inclusive, foi dentro dessa linha de raciocínio, de ausência da legislação, que os ministros entenderam por bem julgar, né, por maioria, inviável esse Instituto da Desaposentação exatamente por ausência de legislação. Ou seja, cabe ao Congresso Nacional regulamentar essa matéria. No que diz respeito ao que está previsto na legislação 8.213, que trata sobre o regime geral de previdência social, há um artigo, o artigo 18, parágrafo 2º, e ele estabelece que a contribuição do aposentado que permanece trabalhando ou que volta a trabalhar, ela é obrigatória. No entanto, a própria legislação estabelece que essas novas contribuições elas não vão ser levadas em consideração para nenhuma outra situação no que diz respeito a cálculo do benefício. As únicas hipóteses em que isso é possível de acontecer, né, de refletir em direitos do segurado, é na hipótese do salário família e da reabilitação. Fora essas situações, essas novas contribuições elas não teriam condições de interferir no cálculo. E o que prevaleceu no Supremo é exatamente isso. Somente uma lei pode estabelecer critérios que acabem interferindo no cálculo da aposentadoria. Como não existe essa lei, fica inviável reconhecer a desaposentação. Quer dizer, o tema, na verdade, não foi descartado, digamos assim, do mundo jurídico, mas ainda existe a necessidade, ou pelo menos a possibilidade, de uma iniciativa do Poder Legislativo tratar, regulamentar, como já foi dito, em matéria de lei. O Supremo não, primeira questão, já não considerou inconstitucional, então essa possibilidade, ela continua, o tema, de certa maneira, ele continua aberto. Continua, inclusive a ministra Carmen Lúcia chegou a mencionar que esse tema pode até voltar à discussão do Supremo Tribunal Federal por meio de recursos que vierem a ser apresentados em relação a essa decisão que foi tomada por maioria no Supremo, né, pelo plenário da Suprema Corte. Até porque nós temos no Judiciário Brasileiro decisões que já concederam o Instituto da Desaposentação. E aí o Supremo não definiu ainda como é que ficaria essas questões, né, daqueles que já tiveram a desaposentação concedida. O que nós sabemos é que a partir dessa decisão, né, ou seja, a gente pode afirmar que o Supremo entendeu, a partir da decisão tomada pela Suprema Corte na quarta-feira, cuja tese foi definida na quinta-feira, que esse instituto é inviável. Então, tanto o INSS como partes interessadas podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal logo após a publicação do acórdão e requerer ao Supremo que estabeleça alguma eventual omissão, obscuridade, contradição, ou até mesmo que o Supremo fixe a modulação dos efeitos, que é, na verdade, estabelecer a partir de quando e como essa decisão, na verdade, será aplicada, principalmente em relação àquelas pessoas que já obtiveram benefício. Como você bem disse, Gisele, o julgamento ele foi retomado na sessão plenária da quinta-feira, inclusive por conta da necessidade do estabelecimento de uma tese, já que um dos processos tinha a chamada repercussão geral reconhecida. E é o que nós vamos ver no próximo bloco, ainda também com os destaques da sessão plenária desta quinta-feira, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco de hoje, vimos que o plenário do STF retomou na sessão da quarta-feira o debate sobre a desaposentação e decidiu que cabe ao Legislativo regulamentar a matéria. Como aquele julgamento foi de 3 recursos extraordinários, sendo que pelo menos um deles tinha repercussão geral reconhecida, isso significa que os ministros teriam de elaborar uma tese para o caso. Gisele, aí vem uma oportunidade de falarmos a respeito desse sistema que é muito comum de acompanharmos no dia a dia do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, que é exatamente uma tese que tem que ser elaborada no caso de recursos extraordinários.
Bom, existe a previsão, né? Nós tivemos com a emenda constitucional 45, a chamada reforma do judiciário, e a partir daí, esse Instituto da Repercussão Geral Reconhecida, ele na verdade foi inserida no ordenamento jurídico, de tal maneira que o Supremo Tribunal Federal, para julgar um recurso extraordinário, esse caso que ele acaba julgando em sede de recurso extraordinário tem que ser o representativo de uma controvérsia que é relevante do ponto de vista jurídico, político, econômico. Então, o Supremo seleciona um dos casos, né, que chegaram até a Suprema Corte. Esse tema ele acaba sendo submetido a um plenário virtual para ver se essa repercussão geral ela é ou não reconhecida por meio do plenário virtual. E uma vez reconhecida, no julgamento do mérito do recurso extraordinário, é necessário que o Supremo Tribunal Federal fixe uma tese. É exatamente essa tese que irá vincular o Poder Judiciário e os demais órgãos da administração pública direta e indireta. Então, por meio da fixação da tese, o Supremo vai estabelecer ali efetivamente qual é o entendimento acerca daquela temática que está sendo debatida no plenário da Suprema Corte com repercussão geral reconhecida. Então, é essa tese que vai direcionar os julgamentos nas instâncias inferiores e que vai solucionar os demais casos que ficam sobrestados até a decisão do mérito proferida pelo plenário do STF. Não chega a ser uma súmula vinculante, mas o efeito é parecido. Exatamente. É bem semelhante ao que se opera com a questão da súmula vinculante, porque ela tem efeitos aí, pode-se dizer, efeitos erga omnes, ou seja, ela produz efeitos em relação a todos os poderes da administração pública, direta e indireta, como eu mencionei, e também em relação ao judiciário. E exatamente por causa disso, o tema voltou, como já dissemos, ao plenário na sessão da quinta-feira. Além da tese, houve o debate sobre questões pendentes, como dissemos inclusive no primeiro bloco, a Gisele falou a respeito disso. Essas questões elas podem ser definidas pelo acionamento do judiciário por meio dos recursos cabíveis. Vamos rever. Na abertura da sessão desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a tese sobre o julgamento da desaposentação. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal do direito a, entre subaspas, desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213/91. Conforme entendimento dos ministros, questões relacionadas à desaposentação, em que os valores foram recalculados, poderão ser definidas a partir de recursos que chegarem ao Supremo. A partir da publicação do acórdão, o INSS, que é o vencedor nessa demanda, não vai tomar nenhuma atitude antes do conhecimento amplo do acórdão. E a partir do que viesse, portanto, no acórdão, é que eles teriam, se fosse o caso, os recursos cabíveis, por exemplo, embargos, para saber em que eles acham que a omissão, se houvesse, e talvez fosse o espaço, o foro apropriado e a via processual apropriada para questionamento, até porque nós não teríamos agora como vislumbrar todas as situações que um ou outro acha que pode ser cuidada. E isso ampliaria, na verdade, se a gente tivesse que resolver variadas situações, nós reabriríamos, era o julgamento que finalizou. Essa a razão pela qual, questionada, alguns ministros me puseram exatamente essa circunstância, mas não sei se algum ministro... É que muitas vezes, senhor presidente, perdão, a nossa Corte tem um precedente de que os embargos de declaração representam um instrumento hábil à modulação. Ah, tá bem. Exatamente, é porque às vezes nós nos pronunciamos sobre as situações pendentes. Não é raro que façamos isto. Mas se a Corte entender que devamos aguardar os embargos... publicação, até porque com esta tese é que as partes têm o perfeito conhecimento de todo o julgamento. Isso. E qual é a tese que prevaleça a partir da qual se sabe o que é apanhado ou não pelo que foi julgado. Ainda na sessão de quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é legítimo o corte do ponto de servidores grevistas desde o primeiro dia de paralisação. O julgamento foi iniciado em 9 de setembro de 2015.
Naquela sessão, o relator ministro Dias Toffoli votou pela denegação da ordem. Nesta quinta-feira, o tema foi retomado com o voto vista do ministro Roberto Barroso. Segundo ele, isso pode desestimular as paralisações. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Mas não no caso de abusos por parte do poder público, como atraso no salário dos servidores. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do próprio poder público. O ministro Edson Fachin abriu divergência. Considerou que cortar o ponto de grevistas do serviço público contraria o direito previsto na Constituição e prejudica a subsistência dos trabalhadores. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Se a greve é porque algo não vai bem. O exercício de início de um direito constitucional possa de imediato implicar esse prejuízo de gradação maior, que é o corte da subsistência do trabalhador e da respectiva família. Essa é a minha preocupação, já a presunção da abusividade logo de início. Logo se deflagra a greve, corta-se os vencimentos porque se entende que é abusiva em princípio, até que sobrevenha uma decisão judicial. Eu penso que os vencimentos, em princípio, são devidos até que o judiciário se pronuncie e diga que é ilegal ou abusiva. Os vencimentos são devidos em razão de uma prestação de serviço. A Universidade de Brasília, aqui perto, fica 4 meses em greve, recebendo vencimentos. É razoável isto? Isto é greve, é férias? O que é isto? Como que isso se enquadra? Veja, isto não ocorre no âmbito do direito privado. Cessa o pagamento de imediato. Como sustentar isto? Mas não estamos falando de greve de um dia. Mas a maioria dos ministros considerou que a medida proposta pelo relator pode ajudar a prevenir abusos por parte dos grevistas. Eu reconheço, e o ministro Toffoli também, e o ministro Teori também, o direito de greve. O que nós estamos discutindo aqui é quem vai pagar por ele. Quem paga a greve é o contribuinte, né? Porque a escola do menino fica sem aula, serviço público essencial, que o cidadão subsidia através de impostos, fica sem funcionar. O serviço público tem como característica a continuidade pela sua necessidade. Então, o serviço como o da saúde, se é uma paralisação e de imediato não se antepõe as medidas necessárias, as providências necessárias para que se garanta, não, eu nem diria o custo financeiro, mas o custo social e o custo de vida se faz com aquele que nada tem a ver com o problema entre a administração e o seu servidor. Por isso, como disse, peço vênia a divergência para também conhecer em parte do recurso extraordinário, porque na parte relativa ao artigo 100, que não foi pré-questionada, houve, tanto da parte do relator quanto da parte da divergência iniciada pelo ministro Edson Fachin, um não conhecimento. E na parte conhecida, o ministro relator e os ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e eu mesma, provemos o recurso. Esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela participação, Gisele. Obrigado a você pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.